Olá, olá, boa noite. Me atrasei 1 minuto, são 20 horas e 1 minuto. E aí, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo? Me sinalizem aí, por favor. Boa noite, Isabel. Vai vendo aí como é que tá o áudio e o som. Boa noite, boa noite. Me digam aí, meus amigos presentes, como é que tá o áudio? Olha, tá ótimo. E o vídeo? Olá, boa noite. Vai dando um retorno aqui. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado a todos que já estão presentes. A live de hoje, como vocês sabem, né, tem um convidado muito especial. Inclusive, para quem tem uma memória boa, prestou atenção, eu citei ele na primeira live, né, na semana passada, que é o professor Dr. Ribas, né, que junto com sua esposa, Renata Guerra, estão à frente do Instituto do Cérebro de Pernambuco, onde eu tive o privilégio, né, de fazer estágio, e até hoje eles são meus mentores, né? Então hoje a gente vai falar sobre a necessidade de controle, né? Que não é uma necessidade, é mais um vício, né? Que está muito comum hoje naquilo que muitos chamam de pós-modernidade. Deixa eu ver aqui, eu não sei mexer muito nisso. Mexer. Ok. Bora lá, vou chamar o professor aqui. Pedir ajuda aqui ao suporte técnico. Deixa eu chamar o professor aí. É no Neurofeedback Recife. Agora. Aqui. Espero ele aceitar, né? O convite foi feito. Vamos esperar o grande Ribas, professor Ribas. Então, essa questão do controle, né? Quando a gente fala de controle, como eu orientei para vocês, tem aquelas coisas que a gente tem que saber, né? Tem dois grupos de coisas, né? Vamos expor assim, que a gente pode e deve controlar e aquelas que a gente tem que entregar a Deus, né? Cadê? Ele entrou agora? Acho que eu já aprendi a convidar. Bora lá, bora lá. A live de hoje. Olha. Bem. Convidar, tá dizendo que ele não tá conseguindo entrar. Bora lá, só esperando aqui conseguir colocar o professor na jogada. Eu acho que ele entrou, né? O professor tá ao vivo, viu? Aí, ó. Professor Ribas. Olá, meu amigo Paulo César. Que honra, meu amigo. Olha aí. Agora você tá, na minha tela tá escuro, sabe? Não tô vendo você, mas tá A acontecendo isso sua. direto. Deixa... E Você tá é, mostrando a poltrona aí. Bora ver agora. Renata veio aqui. É. Agora sim. A gente tá em Mas mesmo branco. assim, você tá escuro para mim. Tá acontecendo isso direto. Mas aqui Acho que tá. foi por isso que eu confundi, porque eu fiz uma live com a Ana Luísa e ficou, Sim. eu não consegui, eu não vi a Ana Luísa.
Eu fiz a Poxa, live todinha sem ver a Ana Luísa. E agora tô sem ver você. Por isso que dessa vez eu botei pra poltrona e também nem me liguei, porque eu fico procurando você em cima e. Mas eita. dá pra gente. Eu tô te ouvindo, já é importante. Então, bora Vamos se embora. embora. Pronto. É, Muito obrigado aí por aceitar o convite. Para quem não conhece, né, esse é o famoso Ribas, que eu cito muito. Todos os meus pacientes, eu acho que já escutaram falar do senhor. Né? Professor Ribas, né, doutor em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. E é o cara responsável, né, pelo fato de eu ter chegado até aqui, né, usando a neurociência, a psicologia. Meu mentor, muito obrigado por essa honra. Né? Minha segunda live da vida é aqui com o senhor. puxa, eu que agradeço por ter contribuído, nem que seja um pouquinho, com essa sua formação. E hoje eu sinto muito orgulho de você. Eu, Renata, todo o grupo da gente, né, de pesquisadores, a gente fica muito impressionado com a sua linguagem, o seu discurso, a sua formação, a sua compreensão sobre a vida tão jovem. É uma honra, Paulinho. Cezinha, né? Eu sempre chamo de Cezinha, Paulo É, César. sim. Muito obrigado, professor. Contribuiu bastante, né? É, um, é uma das únicas pessoas, assim, porque, como eu posso dizer, que tem a docência no sangue, né? O senhor tem esse dom de ensinar, né? Douglas, não sei se Douglas está aqui, mas ele falou algo muito interessante sobre o doutor, né? Ele falou, doutor Ribas, que uma das funções, uma das características do doutor, ele pega algo muito difícil, mastigar aquilo ali e encontrar um jeito fácil de ensinar qualquer pessoa. Né? E essa vontade, esse desejo de ensinar, eu sempre vi no senhor. Né? Então, é um professor nato, né? Isso aí é fato. Eu acho que no meu caso era porque eu sempre tive dificuldade de aprender, sabe? E aí, como eu aprendi muito a fazer o exercício de empatia, me colocar no lugar do outro, aí eu acho que ajuda bastante nesse processo, nessa didática, sabe? Com certeza. Né? Então, professor, hoje a gente queria conversar um pouco, né? O pessoal aqui ao vivo, sobre essa questão dessa necessidade de controle, né? Que não é uma necessidade, é um vício, né? Principalmente na pós-modernidade. E as pessoas vivem se desgastando, né? Adoecem porque elas querem controlar tudo, querem controlar os outros, querem controlar o futuro. E é algo que não nos cabe, né? Então, eu lembro sempre que o senhor instruía, né? Eu estava lá aprendendo, falando assim, não analisa, não analisa, não critica, não julga, né? Que são coisas que a gente hoje está fazendo demais, né? E que é algo que está nos adoecendo, né? Então a gente tem que saber, né? Aquelas coisas que a gente deve controlar e aquelas coisas que a gente não pode controlar e a gente tem que entregar a papai do céu, né? Como se diz, né? Então, Verdade. a gente sabe que tem coisas que a gente precisa saber controlar, né? Que são coisas que partem de nós. Né? Aquela questão que a gente viu muito, né? Com o elétron, que é a questão do F7, né? Do F8, os É, controles verbais, comportamentais, né? O autodomínio. E isso. tudo isso, a gente consegue ver isso aí, né? Tanto no nosso cérebro como no nosso sistema nervoso periférico. E o senhor fala muito bem sobre isso, né? Então, É, a gente pode começar por aí, que a gente está pegando um problema aqui, que é do dia a dia. Todo mundo aqui, com certeza, já se sentiu angustiado, muito ansioso, com aquele pensamento, né, o taquipsiquismo, porque está querendo controlar ou tão ansioso pelo que vai acontecer. Começa aqueles e se, né? E se isso acontecer, e se aquilo acontecer. é, E contamos aí com a sua sabedoria mais uma vez para explicar para a gente, né? Como é que acontece isso no cérebro, né? A questão lá do controle de ansiedade, que é um controle que a gente deve ter, né? Da nossa é, ansiedade, o controle das nossas emoções, né? Que Aristóteles fala que a gente não vai sufocar as emoções, mas pode ter um controle como que político, né? sim, entendi. Hoje eu estou muito preso à, à questão funcional, né? Porque na época da faculdade, na graduação, eu fui recheado de filosofia, de muitos pensamentos. Então era mais o software
né, na época da graduação. E hoje eu vejo que um hardware, né, alterado vai prejudicar a forma de pensar, vai prejudicar o software, né? E aí eu gosto muito do exemplo do Michael Faraday, né? Michael Faraday foi quem criou o motor elétrico. E aí ele criou o motor elétrico a partir de quê? Ele criou a partir do funcionamento humano. Então, quando você pega, por exemplo, o sistema de arrefecimento de um carro, que é aquela parte onde controla a temperatura e o carro não aquece, você vai poder fazer uma comparação, né? Quando você pergunta para uma pessoa assim, olha, o meu carro está fumaçando, o capô ali está saindo fumaça, aí a gente pode fazer uma comparação. A fumaça do carro é como se fosse a ansiedade do carro. O ser humano também tem ansiedade. A gente pega aquela fumaça e traz para a cabeça. Então, aí você diz assim, eu posso afirmar que a ansiedade, entre aspas, do carro, o carro está aquecendo por causa do radiador? Você não pode afirmar. Você tem que investigar. Então, é isso que está faltando dos profissionais, da maior parte dos profissionais da área de saúde, querer investigar, sabe? Porque está todo mundo com muita pressa e não quer investigar onde está a etiologia, a causa daquela ansiedade do paciente, sabe? Então, a gente primeiro tem que ir no funcional. Então, assim, trazendo a ideia para o carro de novo. O carro está fumaçando. Pode ser o radiador? Pode, mas é uma possibilidade. Está no campo das possibilidades. Por quê? Pode ser também o mangote, né, que é a mangueirinha, ela pode estar ressecada, furada, e aí vai ter um aquecimento no carro. Pode ser o termostato. O termostato é um termômetro que avisa que está aquecendo o carro e precisa ligar a ventoinha, que é o ventilador. Pode ser a ventoinha, que é esse ventilador lá é, no, no, no radiador, para esfriar o radiador. Ela pode estar queimada também. Então, se você fizer uma comparação, tem tudo isso no ser humano. Quem é a ventoinha? É a nossa respiração. Exatamente. Quem é o termostato da gente? São as amígdalas cerebrais. Quem é o radiador? É a nossa glândula adrenal. E Olha é aí. ela quem, não é? É ela O quem pessoal aqui, controla. professor, que trabalha aqui com mecânica, tá ali elogiando. Você não tá entendendo mesmo. É, exato. Então, o radiador da gente é a glândula adrenal. É ela quem controla a ansiedade da gente por meio dos hormônios aldosterona, adrenalina, cortisol e dehidroepiandrosterona. Porém, ela precisa da energia que está no fígado, que se chama reserva funcional. Por quê? Aí. Quando a pessoa tem a glicose livre no sangue, ela tem energia. Comeu agora, acabou de comer. Então ela está com o estômago cheio, tem glicose livre no sangue. A adrenal vai controlar facilmente essa ansiedade. Agora, a pessoa passou 3 horas, 4, 5 horas sem comer, não tem mais essa glicose livre no sangue. Aí, um outro hormônio chamado glucagon vai lá buscar fígado, que é esse glicogênio. Vai pegar emprestado no fígado. Então, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo falar para as pessoas que estão assistindo que o fígado e a adrenal, se não tiverem conversando bem, porque se o fígado tiver em sobrecarga, uma esteatose hepática, já vai atrapalhar o controle de ansiedade. Exatamente. Então, a gente tem que entender que isso ficou assim, institucionalizou-se uma atitude errada, que é teve transtorno de ansiedade, entra logo com remédio, o remédio é sempre o mesmo para todo mundo e é um remédio para a cabeça. Gente, nem sempre o problema está nas amígdalas. Então, se o problema está na glândula adrenal, não tem que dar remédio para a cabeça, sabe? Então, isso Exatamente. aí já é... Ah, você é contra remédio? Não. Remédio, eu sou a favor, só que o remédio deveria ser o último recurso. Então, É, só que virou o primeiro. Virou o primeiro. Então, aí veja, a primeira coisa é investigar onde está o problema
desse transtorno de ansiedade se virou um transtorno, né? Nessa pessoa. Investigar, fazer essa analogia que a gente fez agora do sistema de arrefecimento do carro, né? E Exato. ali e corrigir onde está. O mangote na gente são os vasos sanguíneos, né? E vai alterar. Então, você pega uma pessoa com pânico, aí vai dizer assim, todo pânico é por causa do pensamento, ele está pensando. Não, às vezes você tem um paciente que não está nem pensando em coisa ruim, mas ele está com um ataque de pânico. Aí quando você pega o exame de sangue dele lá, você vai ver, ele pode estar com homocisteína elevada, a homocisteína elevada por deficiência de vitamina B9 e B12, ela vai gerar pânico, porque ela vai gerar, por exemplo, uma arritmia cardíaca supraventricular, que dá a mesma sensação de pânico, a mesma desconforto de pânico vai ter. Pode estar com o ácido úrico elevado, e aí também pode ter uma sensação de pânico. Pode estar com uma inflamação subclínica também bem grave. E aí vai, né? Então, o certo é a gente investigar e corrigir onde está a causa. Não é isso, né? Era É, essa... exatamente, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né? E eu aprendi isso do senhor, né? E eu sempre coloco lá nos posts que a gente está vivendo uma crise justamente por causa desse vício, né? Ou seja, o sistema tende a estar viciado em que tudo é remédio, ninguém pensa no fígado, Fê. Quando a gente fala em ansiedade, controle da ansiedade, né? A gente fala do controle aqui, ou seja, ao mesmo tempo em que tem uma sociedade que está adoecendo, como a doutora Renata falou aqui, é alimentos, né, de baixa qualidade. Ou seja, teve um poema, que eu não sei se é um poema ou uma tragédia que eu li uma vez, que fala sobre a realidade brasileira, que o brasileiro ele come mal, né, ele vive mal, ele dorme mal, ele cheira mal. Ou seja, é aquela loucura em que a pós-modernidade, né, obriga muitas pessoas a entrar em um ritmo frenético, né? E quando você chega, a pessoa come mal, não tem reserva funcional, ou seja, é um carro sem combustível, né? Um carro com combustível adulterado, ruim, né? Exato, Então não tem como ele ter o controle sobre o próprio corpo, né? Isso é muito exato. interessante, porque tem gente que é, como eu falei, né, naquele vídeo lá que eu gravei, muita gente hoje só olha para o lado cognitivo, ou seja, é só o pensamento, né? É só a psique, mas como o Sert Langes fala, né? O padre Sert Langes, nós somos uma inteligência, um intelecto que é servida, uma inteligência servida por órgãos, ou seja, tá aí o fígado para dar energia, tá os pulmões, né? Tem que respirar direito. E uma coisa interessante é que todo mundo que chega no meu consultório, no seu também, não sabe respirar. Quando eu boto lá o Cardio Emotion, né? É um treinamento, a Exatamente. pessoa... Teve uma paciente minha recentemente, né? Que ela disse assim, eu pensei que o certo era respirar desse jeito, né? Que é aquela respiração que curta, né? Que enche o peito e não com diafragma, né? Então, é uma coisa básica, né? Porque respiração é o quê? O ato da vida, né? Sem oxigênio, o Uhum. cérebro não trabalha, as células morrem. Então, o básico, que a gente poderia dizer que era comer bem, respirar e dormir, nesse ritmo que a sociedade está indo, está sendo negligenciada, está sendo privada, né? E existe uma violência disfarçada por parte das pessoas que têm poder, né? Porque todo mundo só pensa que violência é quando você vê alguém que levou uma facada, que levou um tiro, mas existe uma outra violência disfarçada, que é a violência onde se desvia dinheiro público, que Exatamente. poderia construir hospitais, que poderia salvar vidas. Existe a violência da ganância, por exemplo, da indústria alimentícia. Se você for ver, se você buscar no Instagram, você vai ver a quantidade de farmacêutico bioquímico alertando sobre alimentos industrializados que estão adoecendo as pessoas, inflamando as pessoas e levando a doenças crônicas. Eu vi uma farmacêutica bioquímica fazendo uma denúncia um dia desse, Ah, eu mostrando não tô que vendo. alguns biscoitos, Sim. os biscoitos têm soda cáustica. E ela falando, olha, esse nome que está aqui diferente é soda cáustica. E não há uma investigação por parte das autoridades
é como se fosse tudo aceito, é tudo normal. E Exato. não é normal, não é normal porque está adoecendo. E aí, se mesmo que o poder público viesse falar assim, a gente tem que pensar na economia, parece que não estão nem sabendo que estão pensando na economia de verdade. Porque Na- se você vai ter mais pessoas doentes, você vai ter mais gasto para o país. Então, Não, isso deveria mas corrigir, isso fiscalizar aí isso. é discurso vazio, né? A gente sabe que a preocupação não é essa. O senhor falando sobre essa questão da indústria alimentícia, eu peguei um livro aqui que o senhor deve lembrar que o senhor passou para mim em PDF, eu acabei encontrando ele, assim, de surpresa, assim, comprei ele físico, que é chamado Barriga de Trigo. De trigo. Isso, Fala que muito é bom. de um médico, né, que ele fala como o trigo que a gente consome hoje não é o mesmo trigo, ele chega a dizer de 40, 50 anos, né, Exato, atrás. exato. Aí imagina o trigo que está lá com um símbolo, né, do alimento que está nas Sagradas Escrituras, né? Pois Então, é. e é um alimento mais presente, eu acho, mais comum no mundo, né? Mais consumido no mundo alimentos que levam trigo, né? Pois é. E esse trigo, como você falou das escrituras sagradas, por exemplo, o trigo de Jesus era o Encorn. Ele fala isso no livro, o sarraceno, era o pão até escuro, mas ele tinha 14 cromossomos. 14 cromossomos, ponto, era um trigo feito por Deus. Aí a ganância, porque veja, hoje você tem agronegócio. Aí você fala, agronegócio é uma coisa boa para o investidor. Se pensar somente em negócio, não, porque você vai esquecer da saúde. Então não tem saúde. O que está acontecendo? Eles pagaram aos cientistas da genética para alterar o trigo. O trigo no Brasil não é em corn com 14 cromossomos, ele tem 42 cromossomos, tem nitratos e tem agrotóxicos. Então, esse trigo no Brasil, olha só para você ver, da minha avó para cá, da época da minha avó, não fazia tanto mal. Tanto é que ninguém se preocupava. Hoje ele é 400% pior. Então, o glúten está 400% pior. Ou seja, tem essa quantidade de agrotóxicos e de cromossomos a mais, ele fortaleceu, porque a preocupação do agronegócio é fortalecer por causa do mosquito lá na plantação. Mas quando chega no intestino das pessoas, está sendo um prejuízo gigante, porque vai causar uma inflamação subclínica no corpo estúpida, tremenda, porque vai aumentar a interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Esse interleucina 6 vai para o fígado, dá um pico de aumento de proteína C reativa. A pessoa fica toda inflamada e não sabe, acha que isso é normal. Você vê pessoas com o rosto todo avermelhado. Ah, é porque está tomando banho de sol. Tá? Não, meu amigo. Você vê do ponto de vista semiológico, a gente olha para as pessoas, a gente sabe. Então, uma pessoa que está com inflamação subclínica, ela para ter uma doença e agravar, é assim, ó, é rapidinho. Exatamente. Então, elas não sabem, mas estão nessas condições. E aí vai as crianças. Aí você fala assim, peraí, por que que eu como mesmo trigo e não sinto nada? Porque você, que se tem a idade que eu tenho 54, eu fui me adaptando ao trigo da minha avó e esse trigo que foi fortalecendo. Agora você pega esse trigo alterado hoje e coloca numa barriguinha de uma criança que nasceu há pouco tempo, aí Pois você vai é. ver um número de reações alérgicas que estão acontecendo. É, E e ninguém tudo está se isso, dando conta. O número de tudo isso, autismo, um isso. E monte de tudo isso problema. aí é uma questão de um diagnóstico que não há uma preocupação. É porque toda a questão, falando essa questão da ganância, né? Ou seja, é muito mais fácil eu, em algum tempo aqui, rapidamente, sem precisar me dedicar, levar tempo, dar um diagnóstico e vender um remédio, do que eu levar tempo, né? E muitas vezes tentar convencer o paciente do diagnóstico, né? Então tem muito aquela questão de levar a sério isso como uma missão, como uma vocação. E é o que o senhor É, falou, é um tipo de violência, né? Quando você chega para exato. uma criança ou para um paciente e você está ali levando a pessoa para um caminho errado, isso aí é algo que vai pesar na nossa conta no final das contas, né? E muito. Olha, um outro aluno meu trouxe a mãe dele para
para investigar a depressão, né? Nós investigamos, ela realmente tinha depressão. Você sabe que quando os pacientes chegam no nosso consultório, a gente pede para não dizer nada. Não fale nada que está sentindo, nenhuma queixa. É óbvio Isso. que, do ponto de vista semiológico, a aparência dela já demonstrava que ela estava num quadro de depressão elevado, grave, né? Severo. Porém, houve um engano em relação a diversos cientistas que eles começaram a colocar um foco na depressão. Só que a depressão, muitas vezes, ela é um estado ocasionado por outro problema. Para resumir a história, quando nós pedimos o exame de sangue dessa pessoa, porque não é qualquer exame de sangue também, gente, não adianta sair, eu vou para atrás de exame de sangue, não é qualquer, tem que conhecer esses biomarcadores sanguíneos que estão Exatamente. relacionados com o entendimento dessas doenças associadas às doenças mentais. E aí a gente pegou os biomarcadores sanguíneos, pegou o exame de sangue, o eletroencefalograma quantitativo e fez essa associação. E aí a gente chegou para o aluno e falou assim, olha, sua mãe realmente está com depressão e é severa. Porém, o exame de sangue está mostrando que a etiologia, a causa dessa depressão, está em outro problema, que poderia ser mieloma múltiplo, poderia ser câncer de mama e poderia ser leucemia. Nós encaminhamos a um hematologista e quando ele levou a mãe dele ao hematologista, realmente estava com câncer de mama no início. O hematologista tratou o câncer de mama e a depressão foi embora. Aí você fala, peraí, como é que você fala que a depressão foi embora? Sim, porque ela é multifatorial, porém a predominância, nesse caso da depressão, quando a pessoa tem um câncer de mama, a predominância era bioquímica. Então, quando tratou realmente o câncer de mama no início, a bioquímica dela se restabeleceu e melhorou as ondas cerebrais, o comportamento dela, ela passou a Exato, brincar com exato. os netinhos no chão, dando risada, virou outra pessoa. Ele falou, professor, impressionante isso aí. Então, é uma abordagem hoje que a gente não abre mão. E você sabe disso que você também Exato. bebe dessa mesma água, você trabalha dessa mesma forma, que é um orgulho para nós ver que você está fazendo um trabalho também bem feito, bacana, Obrigado. não é? Então, É. o caminho Não, acho não que é por poderia aí, ser né? diferente, né? É aquela coisa, né? Para quem não sabe, né? Meus pacientes, quem está aqui é meu paciente sabe, né? E eu peço. O protocolo que eu uso é o protocolo Guerra Ribas, não é isso? Que a gente tem lá a Isso, neurometria funcional, o isso, eletroencefalograma e os biomarcadores sanguíneos, né? isso. Então, é Exatamente. importante deixar claro isso, ou seja, todo mundo aqui que já passou pelo consultório, e até os meus amigos sabem que eu sempre falo disso aí, né? Douglas É, Alves aqui, o nosso designer, né? Ele fez uma pergunta aqui. Ele disse assim: doutor, tenho lido bastante sobre o poder das atividades físicas no combate à ansiedade e depressão. O que o senhor perfeito. nos fala a respeito disso? A atividade física. Hoje a gente não pensa em um tratamento isolado, né? Quando a gente fala de abordagem funcional, a gente sabe, por exemplo, eu vou usar agora entre aspas, o remédio que a gente oferece para o nosso paciente é o mesmo que a gente toma, que não é remédio, né? Que é abordagem funcional. Por Isso. exemplo, em 2018 para cá, eu comecei a caminhar. Então, eu caminhei 2018, caminhei 2019, 2020, 2021, 2022. Esse ano eu comecei a correr, porque eu não conseguia correr antes. Eu tinha 102 quilos. E não adianta ficar buscando adaptação para a obesidade, como as pessoas estão buscando aí. A obesidade é uma doença, ela não tem que ser adaptada, ela tem que ser tratada. Então, o que aconteceu foi que a minha esposa, que é nutricionista, e Joyce Moraes, que é a nossa nutricionista parceira, começou a cuidar de mim, começaram a cuidar de mim, e eu comecei a cuidar de mim com as minhas caminhadas, e agora estou correndo. Então, por que eu estou correndo agora? Porque eu saí de 102 quilos e estou com 75 quilos. É É, questão de beleza, estética? Não, é questão de saúde, saúde física e mental. é, Hoje, meu sono é outra coisa, meus pensamentos são outros. Então, a atividade física, como o Douglas perguntou, a atividade física ela vai aumentar a quantidade de oxigênio funcional no cérebro.
em nível de mitocôndria, porque as usinas de energia são as mitocôndrias. Então, elas precisam receber esse oxigênio funcional. Em um ambiente assim que a gente está, por exemplo, a quantidade de oxigênio aqui é só 15% que tem na sala. Como é que eu vou aumentar a quantidade de oxigênio para eu poder agregar esse oxigênio e acoplar as minhas hemácias, respirando? Quando eu faço atividade física, eu estou respirando mais, então eu estou puxando mais oxigênio. Então, a atividade física junto com uma boa nutrição é o caminho, gente. É a base para tudo. Porque, por exemplo, a gente trabalha com neurofeedback, a gente vai dessensibilizar uma área do cérebro, mas o neurofeedback, ele é a cereja do bolo. Doutora Tiele Machado, que é uma médica brasileira, uma das maiores autoridades em TDAH e autismo no Brasil e no mundo, ela costuma dizer assim, a base de todas as terapias é a nutrição. Então, a partir do momento que a gente se preocupa com o que está comendo, com o que está colocando para dentro, porque a gente tem uma bioquímica. Então, se a gente está se preocupando com se você está, sabe? Então, por exemplo, eu tirei totalmente refrigerante da minha vida mudou totalmente. Então, eu fui tratar o que estava ruim no meu sangue. Então, por exemplo, insulina, pouca gente sabe, mas insulina acima de 7, 5, 7 no sangue, você já está no quadro de diabetes. Aí o valor do laboratório vai dizer que a insulina é até 23. Não é 23, ali é curva normal estatística. Quando eu estou com a insulina acima de 7 no sangue, eu já estou numa diabetes reversível. Por que reversível? Porque a nutrição, o nutricionista ou a nutricionista consegue reduzir essa insulina lá, trabalhar, tratar, né, com um plano alimentar e com uma vitamina B1, por exemplo, que ela é uma vitamina responsável por pegar o carboidrato, colocar para dentro da célula, magnésio. Então foi assim, foi baixando. Para você ter ideia, eu estava com a insulina de 47. Eu ia ter um acidente vascular cerebral ou um infarto. Então, como foi tratando? Foi tratando dessa forma, porque é uma doença nutricional. A diabetes é uma doença nutricional, não é doença aguda para se pensar em dar remédio. Então, quando vai pelo caminho do remédio, é porque já está habituado com aquele hábito, é um profissional que está habituado com a questão de hospital. Hospital com doença aguda, esses profissionais da medicina tradicional são fantásticos, eles são incríveis. A gente sofreu um acidente, tem que ir para eles. A gente está muito com infecção grave, tem que ir para eles. Agora, doença crônica, uma diabetes, por exemplo, que é uma doença nutricional, você não pode ficar à mercê de remédio. Você tem que ter um plano alimentar, sim, tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento de um médico da abordagem funcional, cada um no seu lugar, não é assim que sempre disseram? Olha, o neurologista vai fazer a parte, né, neurológica, vai pegar a doença neurológica. Né? O psiquiatra não é assim? Então, deixa o médico da abordagem funcional fazer o trabalho dele também na abordagem funcional, que ele vai enxergar isso, ele vai saber que tem essa necessidade. Né? Então, e você vai ver que tem estudo científico associando a insulina à depressão maior e pouca gente sabe disso. E aí a gente entra também nessa questão, né? Primeiro, o senhor falou bem sobre a obesidade, que estão querendo, ao invés de buscar um tratamento, buscar uma mudança comportamental, alterar o padrão da normalidade. Isso aí é um fato que hoje, né, a questão do parâmetro, de uma referência do que é normal ou não é, do que é bom, do que é ruim, ele está muito assim escondido. Né? Então, juntamente com essa posição diante da vida de que as pessoas têm que me aceitar assim porque elas me devem isso. Então, é uma era de direito, né? Então, essa questão aí do padrão de normalidade é algo que está se perdendo totalmente. Né? Do padrão, de um referencial. Não estou falando de um padrão que rigoroso, que aprisiona, não.
mas um referencial de que as pessoas possam olhar e dizer, não, isso é bom, né? Eu vou para lá, eu vou me tratar, né? E isso, como essa Exato. questão dessa visão, né, dessa falta de referencial, destrói o comportamento, né? Porque tudo que a gente está falando aqui tem a ver com bioquímica, com hábitos cerebrais e com hábitos, né, do comportamento, que isso a gente pode controlar. Então, há uma fuga muito grande de querer controlar o que é externo, né? A gente quer Isso. foge para o externo, né? E negligencia aquilo que nos foi dado para controlar, né? Ou seja, é o que É, eu como, é o que eu faço, é o que eu falo, é as pessoas que eu ajudo. Ao invés de eu ferir, ao invés de eu ser violento, eu vou ajudar. Ao invés de eu ser só exato. visar o dinheiro, eu vou ver o bem-estar do outro. Exato. Né? Inclusive me perguntaram assim, ô Ribas, como é que pode? Você está abandonando a psicoterapia? Você acha que ela não tem importância? Não. Aí você que está colocando palavras na minha boca. A questão não é essa. Muito pelo contrário, a gente se une. Então, por exemplo, teve uma psicóloga que encaminhou um paciente para a gente e ela disse assim, Ribas, eu não estou conseguindo trabalhar com esse rapaz. Ele está com muita distorção cognitiva. Você poderia dessensibilizar o cérebro dele para eu avançar com as minhas intervenções? Olha aí a união. E foi isso que a gente fez. Então, quando a gente pegou e fez o eletroencefalograma quantitativo, viu as ondas cerebrais desse paciente, ele estava comunicando demais razão e emoção. E ele Isso. fazia muita distorção cognitiva. Então, ela tentava fazer uma intervenção, ele distorcia, até brigava com ela. Então, quando a gente começou a fazer dessensibilização no cérebro dele, com neurofeedback, nos treinamentos, manobras respiratórias, ele foi seguindo a nutrição, foi mudando a bioquímica dele, aí ele passou a entender melhor as intervenções dela. Olha aí como a gente se juntou para poder ajudar aquela pessoa. Exatamente. O Então, nome nesse disso, sentido. o que proporciona isso é uma virtude chamada humildade. Né? Ou seja, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. Né? Isso aí está turvando a visão de muita gente. Né? Eu quero fazer tudo, eu posso tudo. Né? Então, para hoje é muito raro isso. Né? Você chegar para um profissional e chegar e dizer, não, eu vou precisar te encaminhar, né, para uma nutricionista funcional, para um nutricionista funcional, para um psicólogo, para um neurocientista. Né? Então, o que proporciona isso aí é essa visão de que eu não posso tudo. E outra coisa também que está nessa nossa conversa aqui sobre o Uhum. controle é que justamente a pessoa totalmente desregulada, como a gente está falando, se eu falar bem, ela perde o controle sobre a própria vida, como o senhor falou, sobre os próprios pensamentos. Ou seja, porque a intenção aqui é justamente a gente deixar claro, né, para o pessoal que vai nos assistir depois, está assistindo agora, é que o controle que a gente deve buscar é justamente esse controle que nos leva a viver uma vida boa, né, a cultivar a vida, a cultivar boas relações, e muitas vezes isso nos é tirado por causa de um descontrole causado por uma questão hepática, essa questão do trigo aí, o pessoal falando aqui, misericórdia, então não pode comer mais trigo, né? Então, tudo isso está tirando a vida de nós, né? Um É, controle, gente, né? porque se a gente se incomoda, a gente tem que fazer algum outro tipo de movimento. Se você está querendo que haja uma mudança do ponto de vista de política pública, você pode fazer outro movimento. Pressionar as autoridades para que haja uma fiscalização, para que melhore esses alimentos industrializados. Mas, por enquanto, a gente tem que pensar em orgânicos, a gente tem que ler rótulo e tentar entender, a gente tem que buscar os profissionais que estão alertando, e não adianta ficar negando, A gente tem que porque muita fazer gente o que a fica gente pode negando. fazer, né? Isso aí, tudo que o senhor está É, fazendo aí são coisas possíveis, que exatamente. está no nosso Né? poder. O que é possível, a gente vai fazer. Por exemplo, o exame de sangue, a gente, quando recebe o exame de sangue, a gente tem uma leitura muito aprofundada daquela pessoa. Teve uma senhora que a imunoglobulina E no adulto, a gente quer até 100. Ela estava com 1.750. Eu disse, olha, senhora, se a senhora insistir ainda em comer alimentos
a base do leite bovino, leite de vaca e derivados como queijo, requeijão, tudo do leite de vaca. Gente, tem queijo, requeijão, tudo sem ser de leite de vaca. É só procurar. Aí fica dando desculpa, é porque é caro. Não é caro. Procure que você vai encontrar. A gente compra, na minha casa não entra mais nada de leite de vaca. Você não quer escutar? Então, essa live não é para você, é diferente. Agora, se você quiser escutar, preste atenção no que eu vou dizer. Vou te falar uma coisa. Não, as pessoas não estão revelando, mas, por exemplo, no agronegócio, o produtor rural ele está aplicando antibiótico na vaca antes dela adoecer, gente. Antibiótico, tanto no ser humano quanto nos animais, só deve ser utilizado quando já está doente, porque senão você vai criando resistência para outras bactérias, outros patógenos. E fora isso, você vai criar uma disbiose. É por isso que está aí o número de doenças crônicas muito altas. Então, voltando para o caso da mulher, quando eu disse a ela, a senhora tem que parar com queijo, trigo, esses alimentos industrializados. Mas, doutor, eu comeria o que de carboidrato? Macaxeira, inhame, batata doce, banana comprida. Isso tudo é carboidrato complexo. Aí é muito melhor. Mas teve uma hora que ela disse assim, se levantou e disse assim, doutor Ribas, eu não abro mão do meu queijo. E foi embora. Olha aí. Então ela abriu mão da vida, porque ela escolheu a doença. Porque doença autoimune pode matar. Lúpus mata. Eu perdi um amigo com lúpus. Perdeu a salvação por causa de um queijinho. Exatamente. Porque tem queijo vegetal, tem queijo de castanha, tem queijo de grão de bico. Aí entra em outro problema, Paulo. Qual é? O outro problema é o seguinte: a natureza é sábia. Primeiro vida, depois prazer. O que é que a gente está fazendo de errado hoje com os nossos filhos? A gente está invertendo, a gente não está primeiro vida, não. A gente está botando primeiro prazer. Por quê? Exato. A partir do momento que eu chego para meu filho e pergunto, você gosta de banana? Você gosta de tomate? Eu estou dizendo a ele que ele tem que fazer o que ele gosta. Eu estou dizendo a ele errado. Eu estou dizendo a ele que você tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que é prazer. Não, gente. Primeira vida. Então eu tenho que ensinar a ele, olha, você vai comer banana porque tem potássio, vai evitar cãibra, vai evitar morte súbita, pouca gente não sabe, pouca gente sabe disso, que muita morte súbita é deficiência de potássio, a gente vê lá no sangue da pessoa, ó, você vai morrer se não corrigir isso aqui logo. Isso. Entendeu? Então, eu não tenho que perguntar se ele gosta, eu tenho que mudar minha linguagem com ele, parar com isso. Não é do nada, mas você precisa pelo menos começar a refletir sobre isso. Porque eu vou te dar um exemplo de como a natureza é sábia. Se uma mulher, vou pegar uma mulher de 25 anos que quer engravidar, só que ela quer engravidar e resolveu correr maratona. Sabe o que vai acontecer com ela? Se ela está correndo maratona, ela não vai engravidar. Por quê? Porque a natureza é sábia, o corpo dela vai dizer assim, primeiro vida. Se ela está correndo, ela vai ter que parar de produzir estrogênio. Então o corpo vai eliminar o estrogênio. Então ela vai parar de menstruar. Aí você fala assim, mas nem toda mulher tá correndo maratona, mas está com a vida estressante assim, ó. Ela está fazendo 1000 coisas, então a natureza do corpo vai entender como se fosse uma maratona. Isso. E aí vai parar o estrogênio dela. Ela Chega vai parar a ser algo desumano, né? Algo desumano. Isso então, aí é muito importante, né? Essa questão da porque vida. A natureza fala primeiro vida, depois prazer, reprodução. Mas primeiro vida, a gente não está ensinando errado. Você gosta disso. Ah, ele não gosta, doutor. Ainda fica falando pela criança na consulta. Ele não gosta. Aí eu chego para a mãe, olha, cada vez que você diz isso, você está reforçando um pensamento para ele, uma aprendizagem errada. Exato. Né? Então, é pior ainda nesse sentido, né? E você chega em adolescentes e adultos que não sabem o significado do dever. Ou seja, que a gente faz o que a gente deve fazer, né? Ou seja, tem uma frase, né, que a gente colocou aqui no post da gente, inicial, que é: a vida é sempre um bem. Ou seja, a vida nunca é um mal, é sempre um bem. Que nos convida a defendê-la e cultivar. Ou seja,
A vida é sempre um bem. A gente sempre tem que cultivar e defender a vida. Então, essa sobrecarga aí... É. E o pensamento, ainda vem o seguinte, viu, Paulo? É o seguinte. Quando a Primeiro pessoa vida, faz depois essas... prazer. E quando a pessoa faz as pequenas escolhas na brincadeira, porque tem um monte de gente que vai ficar levando na brincadeira. Aí eu vou dizer uma coisa que dói no meu coração. Eu perdi minha irmã agora em 2019. Não é? E ela sabe disso, sabe? Se Jesus está permitindo ela ouvir, ela sabe disso, deve estar fazendo assim, porque ela comia tudo errado. Ela comia tudo errado. E aí, gente, sabe qual é o problema? De quem tá dando risadinha, com gracinha, que tem muita gente que fica com gracinha. Ah, vou perder minha pizza, vou nada, não sei o que, levando na brincadeira. Chega um ponto que não tem volta. Foi o que aconteceu com ela. Chegou num ponto que não tinha volta e ela disse isso para mim. Ela disse, não tem volta, meu irmão. E eu tenho que ir para um transplante agora. E ela morreu no transplante. Entendeu? Então, aí é uma soma de coisas que a gente tem que conversar e tem que ficar alerta. Você vai se revoltar? Não. A gente tem que alertar as pessoas, porque teve uma soma de erros, inclusive erro das pessoas que estavam cuidando dela. Estou falando de profissionais, certo? Tinha uma profissional, que eu não vou ficar falando aqui de especialização, nem nada, nem de graduação, qual é o nome, para não ter problema com ninguém. Porque não é a graduação em si, não é a especialização em si, é o profissional. A minha irmã tinha fibrinogênio de 488. Fibrinogênio não pode passar de 300 lá no sangue. Ela tinha um fibrinogênio de 488. Eu perguntava à médica na época e ela dizia, isso é besteira. Gente, se você não sabe, diga não sei. Humildade, né? Vou Humildade. te passar para outro profissional. Né? Então, aí o que acontece? Hoje a gente está aprofundando o estudo e eu espero poder fazer com o apoio de outras pessoas e da nossa equipe, né, Paulo? O meu você sempre tem, né? Pode contar Pronto, quero comigo. contar com você também, que a gente quer fazer, quer mostrar que, por exemplo, quando você junta o fibrinogênio alto, lipoproteína A alta no sangue, os dois altos, e essa pessoa tem um azar de ter uma pneumonia, ela vai ter uma fibrose pulmonar. É isso que a gente quer provar. Isso é uma hipótese nossa, porque eu tenho o sangue da minha irmã. E eu queria pegar o sangue de muitas pessoas que já estão com fibrose pulmonar para mostrar isso aí para as pessoas. Então, na hora que eu pego uma pessoa que tem fibrinogênio alto e está com lipoproteína alta, a gente tem que derrubar um dos dois logo, antes que chegue uma pneumonia. Porque se tiver o azar de ter, vai ter fibrose pulmonar. Por quê? Porque a lipoproteína A, ela não deixa o plasminogênio trabalhar e fazer o equilíbrio junto com o fibrinogênio. Certo. Porque quem faz a cicatrização ficar uma cicatrização equilibrada são os dois. É o que a gente chama na ciência de dualidade. Existe a dualidade. Fibrinogênio não trabalha sem plasminogênio. Assim como a vitamina B12 não trabalha sem a B9. Assim como o ácido GABA, que é o neurotransmissor calmante, tem que estar em equilíbrio com o glutamato. Então, assim vai. Existe a dualidade na ciência, que muitas vezes, por incrível que pareça, Paulo, que é uma vergonha, essa dualidade é negada na hora de uma investigação científica séria. Porque o modelo que foi criado para o ensaio clínico foi criado para uma variável. Por isso que fica muita gente assim, eu quero fazer um estudo científico para estudar a vitamina B12 sozinha. Gente, vitamina B12 sozinha, sem a B9, não é nada. Vou colocar um exemplo para você. B9 é o tijolo. B12 é o cimento. Eu construo uma casa só com tijolo? Não. Eu construo uma casa só com cimento? Não. Então, tijolo e cimento tem que estar juntos. É a dualidade. Só que quando você envolve duas variáveis, não encaixa no modelo de ensaio clínico. Um padrão, exato. Não encaixa no modelo de ensaio clínico, aí fica um bando de profissionais que não entendem isso e ficam dizendo, não é provado cientificamente, porque não cabe nesse modelo que criaram. Está na hora de mostrar que existe um modelo que fala da integrativa funcional.
É. Ou, E, ou inclusive, chega alguém forte para dizer desse modelo, ou vai continuar a besteira dizer que não fisicamente, mas se não encaixa. Esse modelo de uma variável só serve para vacina. A gente não só tem vacina, a gente tem essas inclusive moléculas que têm que é ser estudadas uma das juntas. grandes críticas, né? Está cortando um pouco. Oi? Uma das grandes mazelas assim, da ciência nesse sistema é a fragmentação das coisas. Né? Você fragmenta o ser humano, ou seja, você só fica focado ou no orgânico ou no psíquico. É como se não houvesse essa completude que a gente está falando aqui. Então, a gente já está É... dando a hora já da gente encerrar. E eu, Rapaz. mas assim, vai ter Nossa, vai mais, ficar né? com Por dor. mim, a gente vai se encontrar Vamos. outras vezes aqui. Porque assim, é muita coisa que a gente Maravilha, precisa pai. falar. E já se Com fica certeza. convidado aí para a próxima. E é o que o pessoal está falando aqui, né? A doutora Guerra está falando aqui, Guerra Rivas, né? Nutriente, É, mudança de hábitos, comportamento. Esse negócio de imediatismo não funciona. Todo dia é exatamente. um pouco, todo dia é um pouco, né? E a Exatamente. frase que a gente pode encerrar hoje é a frase que o senhor colocou aqui muito bem, que resume tudo. Né? Primeiro vida, depois prazer. Né? Primeiro o dever, É, depois o direito. Não é isso? eu só queria dizer o dono dessa frase, é o Dr. Laí Ribeiro. Olha aí, eu já ia colocar Ele- na frase é, lá, entre aspas, doutor Rivas. não, não, não. Essa frase é do Dr. Laí Ribeiro. Dai a Olha, César o que é de César, a Deus o que é de Deus e a Dr. Laí o que é do Dr. Laí, né? isso, exatamente. Douglas, ele tá em Portugal, né? Lá já é o quê? Já é madrugada lá, né? Ele disse que tomou um Eita, cafezinho, tá Douglas. acordado aqui. Coisa boa. Douglas daqui a pouco vai estar com a gente aqui também, conversando, Eita, maravilha. viu? Coisa Então, boa. professor, muito obrigado. Deus sabe o quanto eu sou grato por tudo, entendeu? Nossa, e eu sou feliz demais com você, muito orgulhoso, Cezinha. Você é. Nossa Senhora. Ai, como é bom ter vários Cezinhas na sociedade, que a gente Olha vai aí. ficar mais tranquilo, né? Quanto É, mais mas, Cezinhas, mais tranquilo a gente vai ficando, né? exato. Mas para que tenha um Cezinha tem que ter um professor, né? Ah, Sim, exatamente. Agradeço tamo junto. aí mais uma vez, né? Um bocado de cafezinho para ficar acordado na madrugada. Não Então, é, rapaz? tudo. E vai ter muita coisa para a gente falar, né? Olha, Joia. Cezinha tava a avó nos treinos. Eu acho que ela tá aqui ao vivo agora. Comentário de Eita, Renato. manda um beijo Amém, pra amém. ela. Amém, amém. Fixava lá, todo interessado. É isso aí. É, Obrigado por tudo. Até mais, né? Que a hora já tá batendo. Daqui a pouco valeu. derrubam a gente aqui. Então, muito obrigado, Valeu. professor. Muito Muito obrigado, obrigado. doutora Renata. Obrigado a todos. Até a Obrigado a próxima. todos. Até a próxima. Tchau, Tchau, César. tchau. Fica com Deus. Tchau. Amém, meu irmão.